queridos irmãos, queridas irmãs. Vocês me ouvem bem? Ok. Hoje nós trouxemos uma proposta aqui para vocês de falarmos sobre o perdão. Mas antes de falarmos sobre o perdão, nós vamos falar sobre a mágoa. O que é a mágoa? A gente vai falando e vocês vão refletindo, porque eu também reflito sobre a minha fala. A mágoa é aquelas raivinhas pequenininhas que a gente passa das pessoas. E muitas vezes essa raiva ela vai aumentando, e a gente vai chegando a um ponto de fazer uma transformação desta mágoa em ódio. Então, quando a mágoa é transformada em ódio, a gente diz que está cristalizado aquela raiva que nós passamos no dia a dia. Então, a nossa proposta nesses poucos minutos que nós vamos passar aqui com vocês é esclarecer o porquê dessa mágoa e porquê que nós temos mais mágoa e deixamos de perdoar um certo grupo de pessoas. Nós começamos dizendo a vocês que a libertação é através do perdão. Então, nós devemos libertar-nos da mágoa através do perdão. O que acontece com os nossos ódios, com as nossas encrencas do dia a dia? Será que a gente tem raiva? Será que a gente tem mágoa? Será que a gente tem que perdoar alguém que está do outro lado do mundo? Alguém que mora no Japão? A gente não tem raiva de alguém que mora no Japão. A gente tem raiva sempre de alguém que está muito próximo a nós. A gente guarda mágoa sempre de alguém que está do nosso lado, por incrível que pareça. A gente guarda mágoa daqueles que nós mais amamos, que é os nossos filhos, maridos, esposas, vizinho. Então a gente sempre tem essa encrenca com aqueles que estão bem próximo de nós. Mas por que isso acontece? Por que Deus nos deu a oportunidade de voltarmos aqui na terra? É porque nós somos aprendizes. Quando nós colocamos nosso filho na escola, ele vai para a escola, ele vai para aprender, não é? Então Deus, quando ele olha para nós, cheio de deficiência, tendo raiva de uma grande número de pessoas, ódio de alguém, Deus fala o seguinte: olha, vocês têm que acabar com essa raiva, tem que resolver essa pendência, tem que resolver essa peleja. Aí reúne aquele grupo de espíritos e fala assim: vocês vão voltar lá na terra e vai nascer e vai viver debaixo do mesmo teto. Complicado, né? Pega os maiores inimigos que nós temos, junta e fala: vocês vão viver junto. Dá para entender por que existe tanta encrenca nas famílias? Quem aqui que não tem encrenca com o marido, com o filho, com o cunhado, com a sogra, com o genro? Então todos nós temos essa encrenca aqui. E são encrencas pesadas, são encrencas difíceis. Então quando Deus falou: olha, vai todo mundo para a escola. E a matéria principal dessa escola se chama Aprender a Perdoar. Não é difícil aprender a perdoar? A gente acha que é quase impossível, porque a gente já traz um inimigo de lá para cá. A gente não constrói um inimigo aqui, a gente traz um inimigo que vem viver debaixo do mesmo teto que nos acolhe. Alguém que talvez nós assassinamos, ou fomos assassinados por ele, e vem e chega aqui. A gente instintivamente cria-se uma raiva, um ódio daquela pessoa. E a gente só vai conseguir ser feliz, só vai conseguir, sabe aquela paz, aquela tranquilidade interior, que em alguns momentos a gente consegue ter? A gente só vai conseguir essa paz, essa tranquilidade na nossa vida, no momento em que nós aprendermos a amar as pessoas que estão vivendo com nós no mesmo ciclo, na mesma casa, debaixo do mesmo teto. Então, essa é uma das propostas inicial
para todos nós. Eu não estou falando para vocês, eu estou falando para o seu Derson, estou falando para mim, para a Lúcia, para todos nós. Porque quando a gente fala aqui na frente, o primeiro que ouve é o palestrante, porque ele tem o ouvido muito próximo da boca. Então essa proposta é para nós. Para a gente chegar em nossa casa, olhar para aqueles irmãos que ali estão, que seja o esposo, que seja a esposa, e pensar o seguinte: eu só vou ser feliz dentro desse lar, esse lar só vai ter paz quando nós nos perdoarmos. Então nós estamos em um planeta escola, que a gente veio aqui, porque nós reprovamos, principalmente nessa matéria, que é a matéria do perdão. Então não existe felicidade sem reconciliação. E por outro lado, nós estamos aqui também porque nós ainda somos doentes, somos espíritos doentes, porque nós não aprendemos a amar o nosso próximo. E a partir do momento que a gente aprender a amar o nosso próximo, nós vamos deixar de ser doentes. Então muitas vezes a gente está bem fisicamente, sentindo bem, acha nós, eu vou viver até os 80 anos, mas como que está o coração? Como que está a nossa convivência com aquele grupo de pessoas que vivem conosco dentro da nossa casa? Como que está a harmonia no nosso lar? Então, se não está bem, isso mostra claramente que somos doentes ainda, e a gente fala isso sem medo de errar, que todos os lares existem essas encrencas, existem essas confusões, e se a gente não aplicar a lei do perdão, dificilmente nós vamos resolver essas pendências. Então nós somos aqui na Terra pacientes. Lá no Código Criminal, eles definem alguém que comete um crime como paciente. E Deus também nos define aqui na Terra como paciente, porque nós ainda cometemos crimes ainda. Vamos fazer uma análise aqui do quanto nós somos pacientes. Tem uma historinha bem interessante. Vocês já foram em alguma clínica de repouso, onde existe aquele monte de espíritos, irmãos, passando por problemas mentais? Certa vez o médico juntou um grupo de alunos e foi fazer uma visita a uma clínica de repouso. Então ele entrou naquela clínica e todos aqueles internos xingavam ele, maltratavam o médico, ele ficava caladinho, não falava nada. E ele foi, visitou todo mundo, e todos os insultos que ele recebeu, ele não verbalizou nenhum de volta. Chegado o fim da visita, do tour que eles fizeram naquela clínica de repouso, aqueles estudantes falaram para ele: doutor, mas você foi agredido, por que você não se defendeu? Foram tantas agressões pesadas, você tinha que ter se defendido, pelo menos em alguns casos. É igual a nós, né? Muitas vezes nós somos agredidos no nosso lar, talvez a gente não defende, né? E aquele médico olha para aqueles alunos e diz: olha, eu sou o médico, e eles são os pacientes. E se eu revidasse a insulta, o maltrato que eu tive, eu também passaria a ser paciente. Olha só, dentro de um lar, dentro de um lar onde tem pai e onde tem mãe, que são os chefes daquele lar, são os espíritos mais velhos que está ali, que tem a função de coordenar os filhos, os cachorros, os gatos. Quem aqui não tem cachorro tem gato, também entra na nossa obrigação. Os pais jamais devem devolver um insulto e vivenciar a mesma sintonia dos filhos quando os filhos estão em desequilíbrio. Então nós temos a obrigação como pais de ensinar o perdão e trazer a paz para dentro do nosso lar. Mas a gente confunde muito a colocação perdão. Muitas vezes a gente ouve falar sobre perdão, a gente pergunta: o que é o perdão? Perdão será que é aceitar erros?
Será que todos os erros das pessoas nós temos que aceitar? Não. Perdão não é nós aceitarmos erros, não é nós concordarmos com erros, é nós aceitarmos as pessoas, é nós entendermos e aceitarmos as pessoas, porque são pacientes, são estudantes neste planeta. Então a função nossa, como alguém que vai entender e que vai compreender um insulto, é a gente aceitar a pessoa, mas jamais nós devemos concordar com o erro. Se o seu Derson me maltrata, se o seu Derson me xinga, bem, ele está fazendo errado, eu não posso concordar com o erro dele, mas eu tenho que aceitar ele, porque ele é meu irmão. E eu tenho que buscar dentro dos ensinamentos do Cristo uma maneira que eu possa trazer esse irmão para a luz, trazer a paz, trazer a compreensão a ele. Então, perdoar é aceitar quem está nos insultando, mas não aceitar os erros. Então, nessa caminhada aqui na Terra, primeiro ponto de perdão, entendimento. Quem não tem entendimento dificilmente consegue perdoar. Entender o porquê que aquele irmão está tão nervoso, o porquê de toda aquela confusão. No início da nossa fala, nós já trouxemos à baila aqui o porquê que existe essa confusão. Então, se eu tenho um filho que ele briga com todo mundo dentro daquele lar, se ele é o calo no sapato de todos ali, primeiramente vamos entender, mas por que ele é assim? O que está acontecendo com esse garoto? O que nós podemos fazer para fazer com que ele mude a maneira de agir? Então nós estamos trabalhando o que nós chamamos de entendimento. E aí a gente vai ter que buscar na igreja, buscar na casa espírita, buscar nos livros, buscar em Jesus o porquê que aquilo está acontecendo. Porque nós não damos conta, através do nosso entendimento, sem a ajuda, entender o nosso próximo, entender o nosso semelhante. Aí a gente começa nesse processo de busca, vai no psicólogo e vai buscando para entender o porquê daquela pessoa difícil. E a gente acha a resposta. E quando a gente achar a resposta, a gente parte para o auxiliar esse irmão, mas de uma maneira diferente do que ter um embate com ele, através da aceitação daquele irmão naquela condição. Muitas vezes a gente vê pais colocar o filho para fora de casa, porque ele não aceitou o filho, ele não aceitou o erro, mas também ele não aceitou o filho. Então não resolve você tirar o seu filho para fora de casa, você expulsar alguém, porque você não aceita os erros da pessoa. Os erros tudo bem, mas a pessoa não, essa você tem que aceitar. Porque a responsabilidade daquele grupo que ali está é fazer a reconciliação. Porque se não reconciliar, mais cedo ou mais tarde, vai brotar todo mundo junto novamente e a encrenca vai continuar. E nós queremos isso? Não, nós não queremos isso. Nós queremos resolver o mais rápido possível. Não que nós queremos nos livrar daquele irmão. Nós queremos caminhar junto com ele, rumo ao... Alguém aqui conhece o céu? Alguém aqui já foi no céu? Não, né? Com certeza não, né? Eu também não. Então nós queremos ir para o céu juntamente com ele. Nós queremos uma felicidade concreta. Isso só vai acontecer se a gente resolver o quanto mais rápido possível as nossas encrencas. Ele não vai sozinho, né? Não, a gente não vai para o céu. A gente pode construir o céu aqui na terra a partir do momento que a gente tem a paz no nosso lar, a partir do momento que tem o entendimento. Ora, pode ter a dor, pode ter a pobreza, pode ter falta de dinheiro, a pior das piores das doenças, mas se nós conseguirmos perdoar e ser perdoado debaixo do teto que nos acolhe, nós estamos vivendo em um paraíso.
nós estamos vivendo naquele lugar que nós pedimos para Deus. Mas para tudo isso acontecer, depende-se da mudança. E essa mudança, ela vai partir de mim, de cada um de nós aqui individualmente. Essa mudança, ela vai partir de nós, através da mudança dos nossos hábitos. Se eu tenho o hábito de alguém chegar e me perguntar alguma coisa, eu dar uma resposta ríspida, uma resposta que a gente chama de macriada, os antigos falam, né? Macriado, né? Dessa versão, só que é mais antigo que eu. As pessoas falam, o seu César falava muito isso, que eu vou visitar ele daqui a pouquinho. Se alguém quiser ir, João, eu vou do seu César agora mesmo. Então, dar uma resposta com falta de educação, como dizia o seu César, macriado para a pessoa. Então, é uma troca de energia negativa, que a pessoa recebe aquela energia, ele vai nos devolver a mesma energia, a mesma má resposta. Negativo com negativo só sai fora. É negativo com negativo, você já sabe. Cola dois fios aqui, negativo com negativo, ou positivo com positivo, né? Vai dar um choque lascado. Então, o que nós temos que fazer? Quando alguém nos ofende, quando alguém nos dá uma má resposta, primeiramente, nós temos que pensar. Por que nós temos que pensar? Porque tudo que a gente verbaliza, primeiro vem através de um pensamento. Então, a gente tem que pensar e falar assim, bem, se ele está me dando uma má resposta, ele deve estar com um problema. E a gente pensa, conta até 10 para poder dar a resposta. Se não souber contar até 10, não tem problema, faça a oração do Pai Nosso. Se não souber fazer a oração do Pai Nosso, respira, dá um tempinho e medite. Mas por que ele está desse jeito? Será que ele está com problema? Eu sei que é difícil, meus irmãos. Aí depois desse pensamento, depois da gente analisar a nossa resposta, é que a gente vai levar até esse irmão, até esse companheiro, esse esposo, essa esposa, a nossa resposta de acordo com o que o Cristo nos ensinou. E quando o Cristo nos diz que nós temos que dar, se alguém bater aqui, a gente vira o outro lado para que a pessoa bata também. Mas não é bem assim. Não é a gente fazer virar o outro lado. Nós temos que dar a nossa face do entendimento. Ou seja, bateu de cá, vamos dar a outra face, mas a face do entendimento. A face do entendimento é que a gente está entendendo o problema do nosso próximo. E muitas vezes, meus irmãos, a gente passa uma vida inteira aqui na terra com raiva de alguém. Só porque a gente não sabe nem o porquê daquela raiva, mas a gente tem raiva. E vai uma encarnação inteira a gente com raiva de alguém. Um amigo meu me narrou um fato, eu até emociono um pouco. Ele teve uma encrenca com o pai dele. O pai dele teve os filhos, né? Eram 4 filhos. E o pai dele, com um problema mental, abandonou toda a família e sumiu no mundo. E desapareceu. E os anos se passaram, aqueles filhos cresceram sozinhos. E esse rapaz, ele me dizia sempre o seguinte: olha, o meu pai não presta. Aí eu pensava, mas será que ele não presta mesmo? E passaram os anos, o pai já tinha 70 e tantos anos, e o pai adoeceu. E veio internar justamente na cidade em que aquele rapaz morava. Ele tinha raiva do pai, ele tinha ódio do pai, mas acima de tudo, ele tinha um bom coração. Ele até falava assim: olha, errou, mas é meu pai. O pai internou e ele teve a oportunidade. Olha só a grandeza de Deus. Ele teve a oportunidade de passar uma noite no hospital com o pai dele. E os dois conversaram a noite inteira. Ele não dormiu. Eles conversaram a noite inteira. E o pai, que ainda tinha uma condição até lúcida, né? Ele explicou toda a vida dele com a mãe. Esclareceu tudo. No final da noite, na manhã, ele já tinha uma outra visão do pai dele. Ele foi para casa e horas depois o telefone toca e diz: olha, seu pai faleceu. Vocês perceberam a grandeza do pai? Se aquele pai tivesse desencarnado,
tivesse desencarnado e aquele filho tivesse no coração o ódio, a mágoa que ele tinha, o que ia acontecer? Ia ser uma vida inteira aqui na Terra e não ia resolver o problema. Então o pai desencarnou, mas levou com ele o perdão do filho. Olha só a grandeza. Então muitas vezes nós temos aqui na Terra alguém que nós temos muita raiva, muito ódio, mas a gente não ouve a pessoa. A gente fala, eu não quero nem ouvir aquela pessoa. A gente não tem, eu diria, a humildade, porque o orgulho não deixa da gente sentar lá e falar, vamos conversar. A gente ouvir o outro lado da pessoa. Então o orgulho não deixa. Aí essa pessoa parte para o mundo dos espíritos e leva essa raiva da gente, a gente fica com essa raiva dela aqui. Então, se existe alguma encrenca, vamos ouvir o que aquele irmão tem a nos dizer. É um caminho para o perdão. Mas nós temos, por outro lado também, aquele irmão que, se nós chegarmos perto dele, ele vai nos agredir. Não tem como perdoar aquele irmão. Não tem como ouvir aquele irmão, porque não existe diálogo. Mas eu tenho uma receitinha para o diálogo aqui. Uma receitinha muito simples, que é o seguinte: para que eu possa perdoar alguém e pedir perdão para alguém, eu não preciso estar frente a frente com a pessoa. Eu não preciso ajoelhar no chão e falar, meu irmão, me perdoa. Eu não preciso fazer isso, eu tenho outro caminho para fazer isso. E esse caminho é nós orarmos pelo aquele irmão. Orarmos para ele, por ele, pedirmos perdão para ele. Não, mas pare, mas o ofendido foi eu. Então como que eu tenho que pedir perdão? Calma, meus irmãos. Se alguém nos ofende, é porque tem uma encrenca lá do passado. Então esse irmão está cobrando a dívida. Está cobrando a dívida agora. Então, por isso que a gente tem que orar para ele, pedir para que Deus abençoe e, ao mesmo tempo, pedir perdão. Então, quando a gente vai fazendo esse processo de orar para os nossos inimigos no nosso momento de oração, virmos até uma casa espírita dessa aqui e fazermos um tratamento espiritual para alguém que tem uma encrenca conosco. Essa pessoa não precisa saber. Essa pessoa não precisa vir aqui. O importante é a nossa vibração, o nosso amor, ir até esse irmão. E a espiritualidade, de um modo geral, ela se encarrega de levar essa energia de amor até aquela pessoa que está precisando e está necessitada. Aqui na segunda-feira nós temos o tratamento de desobsessão. Eu já vi muitos e muitos irmãos que faz o tratamento aqui justamente para os inimigos. Eles chegam aqui na casa e faz o tratamento não para ele, mas faz o tratamento para o inimigo dele. O seu Derson sabe muito bem, Joãozinho também sabe, né? Então, esse tratamento que a gente faz para o nosso inimigo, para aquela pessoa que nos odeia, é uma maneira de reconciliação. Então, nós não precisamos ir até a pessoa, porque aquela pessoa pode nos agredir. Então vamos orar por ela, é uma maneira de tratar. Então, caros irmãos, perdoar é uma habilidade de conhecer essas dificuldades. Mas um dos passos iniciais para nós perdoarmos o nosso próximo é conhecermos a nós mesmos. Como que eu vou perdoar alguém se eu não exerço o auto-perdão para comigo mesmo? O que é o auto-perdão? É nós não nos crucificarmos. Erramos muito, mas chegamos de frente ao espelho, olhamos para nós mesmos. Se eu estou trabalhando para perdoar o meu próximo, eu devo trabalhar primeiramente para me perdoar. E nos dizer o seguinte: olha, eu sei que eu errei, mas eu vou conduzir a minha vida de uma maneira diferente. Isso é o que a gente chama de auto-perdão. Não é negar os nossos erros, mas sim entendermos que nós erramos e passarmos a corrigir esse erro.
Porque por mais pior que seja o nosso erro aqui na terra, erro que nós lembramos, né? Esse erro, ele tem um conserto. Ele tem um conserto, porque quando a gente faz a oração do Pai Nosso, o Sr. Derson fez a oração do Pai Nosso, que fala o seguinte, olha, perdoai as nossas ofensas. A gente pede perdão a Deus, né? Perdoai as nossas ofensas. Aí Deus fala o seguinte, olha, eu vou perdoar suas ofensas sim. Vou perdoar suas ofensas, porque você fez maldade com fulano, você fez aquela outra maldade, aí junta todo mundo, né? Fala, vai nascer lá no mesmo lar. Junta todo mundo lá no mesmo lar. O que Deus fez? Deus nos perdoou. Deus nos perdoou e disse, olha, volta todo mundo. O meu perdão é dar a oportunidade da reconciliação. Lá na oração, perdoai as nossas ofensas. E Deus, na sua grandeza, dá-nos esse perdão. Aí volta todo mundo. Aí a outra parte é assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus perdoou. Deus mandou todo mundo debaixo do mesmo teto. Agora vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa parte. Vamos primeiro nos perdoar, porque nós nos ofendemos também. Através dos nossos maus hábitos, né? Nós cometemos suicídio pela comida, pelos maus pensamentos. Então vamos nos perdoar também. Então, essa parte do Pai Nosso, a gente não entende muitas vezes justamente por isso. E esse perdão que a gente traz à baila aqui, ele tem que ser feito quando nós estamos caminhando lado a lado com o nosso semelhante. Lá no Evangelho, no capítulo 10, se vocês tiverem a oportunidade, quiserem ler, a hora que chegar em casa, faça uma boa leitura. Se não quiser ler, não tem problema, pode ouvir também, viu? Na internet tem todos os livros em áudio lá. Lá nos diz o seguinte, reconciliai com o vosso adversário. A gente volta lá na história daquele pai com o filho. Reconciliai com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele. Ou seja, perdoe o seu irmão enquanto você está caminhando com ele. Vocês já viram que em velório a gente percebe que tem muita gente que chora muito mais do que o outro? A pessoa chora, mas chora tanto. E era um dos maiores inimigos do morto. E a pessoa chora desesperadamente. É porque ela está chorando, muitas vezes, está chorando de remorso. É porque esse irmão partiu deste mundo levando mágoa, levando ódio. Então, aquela pessoa fala assim, gente, mas eu errei demais. Eu deveria ter perdoado antes dele ter morrido. Aí a pessoa acaba desencarnando e não leva o perdão daquele que ficou aqui. Mas não tem problema também, meus irmãos. A receitinha para o perdão daquele que desencarnou é a mesma receita daquele que está encarnado. Nos nossos momentos de oração, vamos trazer esse irmão que já partiu para o mundo dos espíritos, para o nosso lado. Vamos vibrar positivamente para ele, vamos pedir perdão e vamos perdoar também. Vocês repararam que é fácil perdoar? Por isso que a gente colocou na nossa fala aqui aquela partezinha chamada entendimento. E a gente colocou que a gente está na escola também. Então, foi para o mundo dos espíritos? Foi, morreu. É mais difícil perdoar? É mais difícil. Mas em todos os nossos momentos de oração, vamos pedir a Deus, vamos rogar a espiritualidade para que leve a nossa mensagem até aquele irmão. Então essa mensagem é o que vai fazer com que esse perdão ocorra. Mas para a gente encerrar aqui, vocês gostam de sogra, historinha de sogra? Vamos encerrar contando uma historinha de sogra para vocês. Uma jovem moça casada, a sogra perseguia a coitadinha o tempo inteiro. E ela morava no mesmo lote da sogra. Que me desculpe as sogras aí, mas sogra é um amor. Se vocês quiserem a minha, eu trago para vocês. Então, existia uma perseguição terrível. A sogra morava mais na parte do fundo do lote. E essa jovem recém-casada morava mais na parte da frente. Tinha um corredor e essa sogra, toda vez que ela ia para o fundo, para a casa dela, passava na janela e aquele olhar fulminante, aquele olhar que acabava com aquela jovem. E aquilo estava acabando com ela, aquela sogra maltratava ela, e estava muito difícil. Aí ela procurou um psicólogo, né?
O psicólogo atendeu e falou assim, olha, você tem condições de mudar de lá? Ela disse, não. Se você tiver condições, você muda, pelo menos você não vai conviver com ela no mesmo terreno. Ela falou, não, eu não tenho condições de mudar de lá. Aí o psicólogo olhou, pensou, falou, não, então você mude. Não, mas como que eu vou mudar se é ela que me persegue? Como que eu vou mudar? Adianta eu mudar alguma coisa? Não, reconcilie com ela. Mas como que eu vou reconciliar com ela se ela nem conversa comigo? Tá difícil, não tá, gente? Aí ele deu a receitinha, falou, olha, toda noite que você for fazer a sua oração, eu vou levar essa receita para casa, gente, vocês levem também, viu? Mas minha sogra é um anjo, brincadeirinha. Então, toda vez que vocês forem fazer, que você for fazer a sua oração, você ore pela sua sogra, você peça perdão para ela, você perdoe ela. E aquela jovem, ela começou naquele processo da oração, mas aquela oração com fé, tendo a certeza que tudo ia mudar. Começou naquele processo da oração, e foi 1 ano, foi 2 anos, e ela notou que vagarosamente essa sogra foi mudando, foi chegando, e foi chamando ela de filha, até que chegou o ponto, depois de alguns anos, isso não é do dia para a noite, depois de alguns anos, aquela sogra passou a ser a sua melhor amiga, passou a ser a sua mãe. Tudo que ela fazia, a sogra ia e queria ajudar. E ela deixou uma vida de sofrimento e passou a ter uma família tranquila convivendo com a sogra. Então isso nos mostra, caros irmãos, encerrando aqui, já que o senhor Anderson vai puxar minha orelha, Joãozinho também, que existe recurso quando nós nos dispomos a amar. Então quando a gente dispõe a amar, fica fácil resolver as nossas encrencas. O que a gente tem que resolver, o que a gente tem que vencer é o nosso orgulho. Então, vencendo o orgulho, a gente vence as nossas encrencas. E que Jesus nos abençoe, que todos nós possamos levar essas lições do perdão para os nossos lares. Eu tenho certeza que todos nós temos encrencas e que nós possamos levar essas lições que não são minhas, são lições de Jesus, são lições da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe. Davi, obrigado. Vamos orar para a sogra, né?